O nosso convidado de hoje, presta atenção, fica neste programa até o final, porque você vai aprender muita coisa. Já criou 30 negócios. 30? 30. É reconhecido como o rei da noite paulistana. O que é isso? rei Vossa da Alteza noite. tá aqui Nossa sentado no nosso Senhora. trono hoje, hein? Sabe como eu odeio o Rei da Noite? É engenheiro de formação, mas ficou famoso pelos seus bares e restaurantes que proporcionam experiências inigualáveis aos clientes e também por transformar lugares antes abandonados ou subaproveitados em espaços de lazer, festa, ia falar outras coisas que a gente não sabe o que acontece lá dentro. Afinal de contas, o que acontece nas casas de Facundo Guerra fica na casa de Facundo Guerra. E este é o nosso convidado de hoje, com muita honra. Aê! Grande Facundo! A primeira coisa que eu queria saber, assim, né? Então, como que no teu primeiro negócio, que foi o Vegas, Foi Vegas, sim. em 2005, uma pessoa que saiu da faculdade de engenharia de alimentos, Isso. depois foi fazer jornalismo, Uhum. depois foi fazer mestrado e doutorado em política, Uhum. vai lá e cria um bar, Política você fez, mano? Fiz na PUC. Rapaz. vai lá, cria um bar e que vira um baita de um sucesso na primeira. Mas você sabe que, antes de mais nada, para responder a tua pergunta, quando você é muito bom fazendo algo, normalmente você vai fazer um negócio e se você gosta muito de cozinhar e você vai abrir um restaurante, você vai deixar de gostar de cozinhar rapidinho. Porque não é sobre criar prato, é sobre controlar o custo de mercadoria vendida, é sobre controlar a equipe. Então é uma função muito técnica. Um restaurante, apesar de você mexer com os sonhos das pessoas, né, de um lugar de sociabilidade, antes de mais nada é sobre técnica, é sobre administração. Não é diferente de qualquer outro negócio, entendeu? Uhum. Então, normalmente esse tipo de gente que vai e fala assim, eu sou muito bom na cozinha, portanto vou abrir um restaurante, acaba engrossando essa estatística que diz que 70% dos restaurantes fecham no nos primeiros 4 anos, né? Uhum. Então isso é super perigoso. Você tem que ter uma relação mais fria, não é à toa que eu não bebo, mas eu consigo abrir bar. Uhum. Porque exatamente, eu tenho uma relação com o produto que transcende o fato de eu gostar ou não. Então, qual que você acha que, assim, são os maiores erros de donos de bares e restaurantes? O primeiro deles é criar para os outros. Acreditar que tem público-alvo. Sei. Eu não acredito em público-alvo. Eu acho que você tem que... Outro dia você instalou, sei lá, um duplex na minha cabeça. Quando você foi lá no meu podcast, você me falou que, e é verdade, você empreender é mais arriscado que você, sei lá, comprar Bitcoin. Uhum. E é verdade. É muito mais arriscado do que qualquer outro tipo de investimento. Mas por que as pessoas fazem isso? Essa é uma pergunta. Por que todo mundo... tantos negócios, tantos pequenos negócios são abertos todos os dias no Brasil? Não, e você sabe que empreender é o segundo maior sonho do brasileiro? O primeiro é a casa própria, o segundo é abrir o próprio negócio. Exatamente. Tem duas coisas envolvidas ali. Por que as pessoas colocam dinheiro num empreendimento e não em Bitcoin? Uhum. Ou qualquer outro investimento? Primeiro porque você está lidando com o sonho de criação. E eu estava tentando responder essa pergunta quando você foi lá. Falei, você construir algo, tirar algo da tua cabeça, materializar e permitir que outras pessoas ocupem esse algo que um dia estava só nos seus sonhos, eu acho que equivale a uma paternidade, uma maternidade, aquele evento que fratura a tua vida para sempre, do qual você nunca mais vai se esquecer. Óbvio que ele pode te criar um problema que você também vai perdurar por toda a vida. E o segundo ponto é que ele pode se multiplicar e pode se transformar num investimento muito melhor do que qualquer outro produto financeiro que você compre por aí. Uhum. Então, empreender é a chance real que você tem de mudar de classe social, de mudar de vida. Basicamente, o maior risco, a gente falou sobre gerenciamento de riscos hoje, né, de emoções, gerenciamento de emoções, tá na tua capacidade técnica e também de gerenciar as próprias emoções, né? Porque, às vezes, num desespero, ou numa escassez, ou numa crise, quando você não tem dinheiro, que infelizmente acontece com muitos negócios, até por falta de gestão, de clientes, de estoque, de mercadoria, etc., é tomar decisões no atropelo e fazer muito mal pro negócio. Sim, quando você está pensando que existe um mercado ali fora que vai consumir teu produto, você se poda do dom da criação. Eu acho que todas as vezes que você imagina um público-alvo, sei lá, todo mundo que atender a classe A,
que mora no centro, sei lá, vai pensar e vai desenhar Desenho um de milênio. persona. Odeio desenhos de Exatamente, persona. Pra mim, desenho de persona não persona. existe. E eu acho que você cria pra você. Dependendo do lugar onde você estiver, você vai conseguir, até por conta de redes sociais, recortes de comportamento que seja, você vai conseguir aglutinar outras pessoas que pensem como você, entendeu? E você vai construir, vai criar aquilo que você não encontra no mundo. Então, pra mim, sempre foi isso. Pô, eu gosto de uma determinada coisa, não tem, eu vou fazer. Porque se tiver, eu não vou me arriscar. Entendeu? Se tem alguém fazendo bem feito, pra que eu vou fazer? Pra Sim. criar concorrência? Porque a concorrência em si só já é um custo. Um custo do negócio embutido. Então, já entendeu? temos um primeiro grande ensinamento aqui. É fazer coisas diferentes, com Ou com personalidade ou com um ângulo. É. Porque quando não tem ninguém fazendo, não tem concorrência ainda, né? E eu acho que empreendedor não pode se dar o luxo de fazer igual. Porque quando você vai fazer commodity, você está concorrendo com os grandes. Uhum. Essa a diferenciação de produto é obrigatória quando você é pequeno. Você já quebrou, Facundo? Quebrei, lógico. Então conta da quebradeira pra gente, é sempre importante. A primeira foi a pandemia, né? Eu não tava com caixa. A gente, às vezes, trabalhando com bar e restaurante, o caixa é aquela coisa de você comprar para vender, enfim, você fica com estoque parado, muita gente rodando. Depende do fluxo de pessoas. Você depende do fluxo de pessoas. E você até tem uma previsibilidade, porque aquele fluxo é constante. É, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito louca, né? Porque acontece alguma coisa no mundo, sei lá, o tempo virou, Sim. tem algum show na cidade, algum festival, o Rock in Rio. O Rock in Rio afetou, por exemplo, o meu comportamento de faturamento da semana passada. Sei. Porque No Rio ou em São Paulo? Em São Paulo. Não tenho negócio no Rio, só aqui em São Paulo. Afeta em São Paulo porque um monte de gente da classe média alta viajou pro Rio de Janeiro. E aí esvaziou São Paulo. Esvaziou o bolso também, porque as pessoas têm um ticket, quinhão, né? Um sim. ticket para gastar com entretenimento. Então, isso afeta meu faturamento. E aí tem mil coisas, final de mês, janeiro, carnaval. Às vezes não é tão fácil de prever assim. Imagina só que você abre um lugar que tem um custo fixo enorme, e aí você abre a porta, ajoelha e fala: ai, meus orixás, tragam 500 pessoas hoje para eu pagar o meu custo fixo. É uma loucura. E além da pandemia, o que mais aconteceu? Porque esse é um evento atípico, né? Tudo Que bem, ninguém tava esperando. Das outras vezes, eu me associei com pessoas erradas. Me associei com pessoas que não estavam alinhadas do ponto de vista ético e moral comigo. Sei. Por ganância. Vendi uma parte da minha empresa para uma outra empresa que eu sabia que ia dar ruim, e deu ruim, mas eu fiz isso por grana. Nunca cuidei da parte administrativa. Sempre confiei demais nas pessoas que estavam trabalhando comigo, e teve muita gente que saiu dos meus negócios, sei lá, montou pousada, Sei. montou hotel, montou restaurante. O que você acredita que fez você, de repente, transformar esses erros em aprendizado mais depressa, talvez? Eu sempre fui muito bom para desenvolver o projeto e viabilizar o projeto. A parte administrativa, francamente, ela me entedia. Eu não gosto de ficar olhando planilha, e é uma coisa, apesar de ser engenheiro e tudo mais, eu poderia fazer isso. Mas eu não gosto, não é onde está o meu tesão. E aí o que você faz? Você entende que você não tem essa competência e você trabalha com um sócio que te complemente. Então, antes eu queria fazer tudo, não fazia tudo direito, a parte administrativa eu deixava completamente desleixada. Hoje eu tenho um sócio, que é meu parceiro, e que a gente se complementa completamente. A gente funciona como Lego. Queria saber das falências, quantas vezes você quebrou? 2. 2 vezes? E foi o quê? Restaurante, casa de show? O que foi? Foi o sistema todo, né? Porque quando quebra, eu tenho negócios que às vezes estão positivos e outros estão negativos. Como assim o sistema todo? Não, porque eu tenho vários lugares, né? Não todos eles são positivos. Algum pode dar empate num mês, outro pode estar deficitário, um tá superavitário, e aí eu vou contrabalançar. Entendi. Existe um balanço. Então, 2 vezes tudo? Tudo. Tudo? Porque você não tem limite para ganho. Você tem limite para ganho, mas não tem limite para perda, entendeu? Perder, o fundo é infinito. Você pode perder milhões de reais. Ganhar é limitado pela tua capacidade física de atendimento. Então, você entende? Você tem limitação para ganho. Mas como que não tem limitação para perda? Não tem limitação para perda. Que não existe proporcionalidade. Por exemplo, um funcionário vai e me processa por assédio moral e me pede uma indenização de 2 milhões.
Não é proporcional o tamanho Entendi. do salário. Não existe Entendi. proporcionalidade na Entendi. perda. Como transformar o seu negócio em algo que tem mais chances de ser bem sucedido? Ó, antes de mais nada, precisa estudar muito. Porque as pessoas querem abrir um negócio, assim, vou abrir um restaurante. E eu fico muito puto, porque as pessoas às vezes se planejam 2 anos para casar, mas acham que vão abrir um restaurante em 6 meses. Então, eu costumo dizer que assim, o restaurante ele não precisa existir, ele não precisa se materializar necessariamente. Você consegue simular um restaurante, por exemplo, em Excel, em projeto de arquitetura, em 3D, em desenho de cardápio, em teste, em MVP. É engraçado porque produto digital, por exemplo, todo mundo sabe que tem que fazer MVP. Agora, restaurante, bar ou qualquer outro produto ou serviço que atenda o público, ninguém faz MVP. Então, a primeira coisa, se planeja 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio. A gente não começa a empreender a partir do momento que você pega a chave do negócio. Você começa a empreender quando você começa a desenvolver o teu negócio ainda na tua cabeça, conversa com seus amigos, pergunta se você acha se é uma boa ideia ou uma má ideia, usa a tua rede social para perguntar se as pessoas vão ou não vão gostar daquilo, desenvolve um nome, registra o nome no INPE, sei lá, você já começa a desenhar, mas não é uma coisa que você vai abrir daqui a 2 meses, você vai abrir daqui a 2 anos. Legal, então planejamento. Planejamento antes de mais nada. Tá. Diferenciação de produto. Eu acho que é super importante, como a gente estava dizendo nos outros blocos. Você não pode fazer o que todo mundo está fazendo, porque os teus riscos vão aumentar. E quando você está empreendendo, você sempre está num jogo de mitigação de risco. Tudo que você for fazer em direção ao restaurante é mitigar um pouco o risco, que é enorme, como você mesmo estava dizendo. E terceiro, é se derramar em cima dele, porque ainda que o negócio não dê certo, e aí quando ele não dá certo, você tem... Ele errou onde? Ele não deu dinheiro? Essa é uma dimensão. Ele foi um fracasso financeiro. Mas ele foi um fracasso político? Ele foi um fracasso social? Foi alguma coisa que deu errado, mas adubou para o seu próximo negócio? Então, por exemplo, o meu primeiro negócio na vida, que foi uma marca de roupa chamada Teodora, quebrou. Se não fosse por ele, eu não teria o Vegas. Em tantos negócios, tem algo que é muito importante, que é a mão de obra. E eu já ouvi de muitos donos de restaurantes e bares que é muito difícil recrutar e manter essas pessoas, inclusive no mundo de hoje, onde... Para essa galera que tá numa faixa de entrada, assim, de renda, porque ainda se paga mal nesse mercado. Depois eu quero até saber sobre remuneração. Tem muita gente que tá indo jogar, prefere um jogo do tigrinho, uma bet, do que ir trabalhar. Claro que essa pessoa vai perder muito dinheiro. Enfim, então a gente tá perdendo mão de obra para... Enfim, infelizmente, para as bets. Então, no teu caso, como é que você faz para recrutar e montar times de operação que sejam engajados e que deem conta, né, do operacional desses negócios? Eu recruto por rede social, você acredita? Mesmo que seja garçom, mesmo que seja comin. Quando eu preciso contratar a equipe para num determinado lugar meu, eu falo, tô contratando comin, garçom, recepcionista, hostess. Eu recruto sempre por rede social. Mas por quê? Eu acho que as redes sociais elas servem até para você encontrar sócio. Por quê? Porque eu vou estar alinhado com gente que pensa mais ou menos como eu, que está pelo menos no mesmo recorte ético. Eu me posiciono muito politicamente através das minhas redes sociais. Então, eu vou encontrar pessoas que já admiram o trampo que eu faço ou que, de alguma forma, conhecem a minha história. Então, de alguma maneira, eu já consigo, culturalmente, eu tenho um filtro. Então, as redes sociais me criam esse filtro cultural para eu contratar. Segundo, que você tem que ter consciência de classe, né, Natália? Eu acho que isso daí é fundamental. A pessoa que cuida, por exemplo, do meu banheiro, ou do banheiro de um lugar meu, eu tenho uma admiração por essa pessoa. Eu sou tão grato, porque imagina, a pessoa vai pegar 3 horas de transporte público para ir até um bar, para ficar lavando o chão de um banheiro, de pessoas que às vezes não têm a mínima educação para usar aquele banheiro. Então, você tem que ter consciência de classe, você tem que saber que as pessoas, elas não estão fazendo aquilo porque elas acordam um dia e falam assim, uau, o meu sonho é trabalhar no banheiro de um bar. Elas estão fazendo aquilo porque elas têm que... Enfim, precisam, entendeu? Eu fico feliz. Eu tô um pouco tímido, na verdade. Tá tímido? Começa a suar. Não dá nem pra oferecer a bebida porque o cara não bebe. Você não bebe? É do seu bebo time, álcool. ele não bebe É álcool. Você mesmo? também não bebe álcool? Zero. É raríssimo encontrar alguém que não beba álcool.